pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do John Knox, Centro de Estudos John Knox, da primeira IPI de Bauru, falando e gravando aqui do estúdio José de Oliveira. E é uma alegria estar com ele, pastor Rodrigo Falsetti. E aí, Rodrigo? Olá, pessoal, mais uma vez aqui quebrando a cabeça sobre um assunto muito difícil que a gente vai falar e queira o Senhor esclarecer primeiramente a nós e depois a você. Mas é uma alegria estar aqui com os irmãos para falar sobre aquilo que Deus nos revelou pela sua palavra. E estamos aqui com ele, esse homem trinitário, o pastor Daniel, porque ele é parte Araguari, parte americana e parte Bauru, né? Queridos, obrigado pela audiência mais uma vez. Hoje nós temos uma tarefa bem complicadinha pela frente, mas Deus há de dar graça e a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Então, segure firme, vem com a gente, porque vamos falar de Trindade e seja o que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo quiser. Amém. Legal, gente, muito bom. Então vamos dar início a esse assunto. Dizem que Trindade só não é tão difícil quanto Cristologia. Que também, se a gente for aprofundar no negócio aí, né? Mas isso fica para um outro podcast, né? Daniel, você, suma autoridade teológica, vamos começar perguntando por que estudar Trindade é importante? E por que é tão difícil? Você escolhe qual que é uma das duas? Eu nem sei por onde começar, justamente porque é um tema também que não se dá para saber nem por onde começar, né? Mas o que dá para falar é que Trindade é a fé santa e ortodoxa da igreja cristã durante toda a sua vida, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ensinava em nome da Trindade, né? Ele expôs os seus discípulos a essa realidade trinitária, tanto no seu batismo, especialmente, quanto depois da sua ressurreição, quando ele estava a ponto de ascender aos céus. Ele fala muito a respeito, né? Da autoridade da Trindade, de que nós deveríamos receber os novos convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Novo Testamento, ele descortina algo que lá no Velho Testamento estava já um pouco presente, mas assim, de forma bem mais sutil em algumas passagens do Velho Testamento. A gente percebe alguma indicação, né, naquelas menções do anjo do Senhor, aquelas menções de que Deus colocou Moisés na fenda de uma rocha e passou, e Moisés viu a Deus pelas costas. Que o Espírito de Deus se apossou de Saul, que o Espírito de Deus Sansão. se apossou de Saul e de Sansão. Então já existiam, ou melhor, existem algumas passagens do Velho Testamento indicando mesmo essa personalidade múltipla no ser de Deus. Mas é no Novo Testamento quando a gente consegue enxergar, então, elementos assim um pouco mais claros, né? Na história da teologia, a gente percebe assim a necessidade e a propriedade de falarmos e de sabermos sobre Trindade, porque no final das contas, pastor Davi, a doutrina da Trindade, é a crença na Trindade que realmente sacia a sede do ser humano pecador. Eu gosto de pensar na Trindade assim, porque se você, como ser humano pecador hoje, você precisa ter a noção de um Deus acima de você, um Deus ao lado de você e um Deus dentro de você. Cara, que legal isso daí. Nessa obra completa que Deus faz por nós e em nós. E não seria possível essa noção de um Deus acima, ao lado e dentro, se não fosse a Trindade. Né? O Deus Pai está acima de nós, como nossa referência divina. O Deus Filho está ao nosso lado, como o Deus compassivo, revelado, manifesto, solidário. Né? O nosso Senhor Jesus, mesmo Deus, segunda pessoa da Trindade, ele conhece o sofrimento do ser humano. Ele sabe o que é ser humano. Né? E existe o Deus Espírito Santo que habita o coração do cristão, né? Que dá a ele
a força para continuar, é o guia consolador da igreja. A confissão apostólica, que é o credo dos apóstolos, né? Primeiro credo, já se organiza numa estrutura trinitária. A gente tem uma noção de credo, nota de rodapé, creio, né? Não é credo, credo. Não é igual hoje, popularmente, se fala credo disso, credo aquilo, não. Credo de creio. A história da igreja informa que lá no começo os cristãos que eram recebidos na igreja, provavelmente ali na própria geração apostólica, eles já eram orientados a conhecer uma fórmula de confissão de fé, a mais básica, a mais antiga de todas. Essa fórmula confessional, ela perdurou na história, ela durou até nossos dias. Ela se chama credo apostólico. Algumas versões das nossas Bíblias têm ela na última página, alguma coisa assim. Nesse credo a gente percebe que já existe ali uma estrutura trinitária, é muito bonito. Mas para a gente perceber hoje, é mais ou menos isso. A sede, a necessidade básica de um ser humano pecador só pode ser saciada por um Deus que é trino. Um Deus que seria duplo ou uno não consegue fazer a obra. Tem que ser um Deus trino. Então, esse é um primeiro ensaio aí para arranhar, né? O Rodrigo até tomou nota ali, ele anotou aquilo lá. Eu tenho que anotar essas coisas que o Daniel diz aqui, pra depois ele não lembra mais. Mas eu lembrei também na hora que o pastor Daniel estava falando dessa necessidade de ter um Deus, como que é? Que está acima Deus de nós. Ao lado dentro de nós. O historiador, o Justo Gonçalves, que é um grande historiador, né, da igreja, ele diz que se Deus exige relacionamento social entre as suas criaturas, entre nós, lógico que Deus também é um ser social. Necessariamente tem então que haver Deus também se relaciona entre as três pessoas distintas da Trindade. É por isso que ele exige amor. Ou seja, ele exige algo que ele faz. Exatamente. É lógico que nós não amamos perfeitamente, nós não nos relacionamos perfeitamente, mas nós temos um parâmetro que é o relacionamento entre as pessoas da Trindade. Tanto é que nesse aspecto social, me corrijam se eu estiver enganado, mas acho que os primeiros cristãos ali no primeiro, segundo século, quando eles iam fazer as abordagens dele da pregação do evangelho, era um convite àquilo que eles chamavam da pericorese, né? Que era a dança da Trindade, né? Como se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se juntassem numa dança de roda e dessem as mãos para a família, para aqueles que eles iam incluindo também na família, né? Então essa ideia social que é maravilhosa. Isso é tão interessante que se a gente for assim espremer e condensar o assunto, a gente vai perceber que estudar teologia não é nada mais, nada menos do que estudar a Trindade. É ver o que cada pessoa fez ou faz, ou o papel que eles decidiram no ser de Deus, encampar cada um deles. Então, teologia, no final das contas, tirar do sumo dela, vamos dizer assim, é estudar a Trindade. Então, sem Trindade, você não tem o coração do homem, não tem consolo. Sem Trindade, não existe a teologia, a ciência teológica não existe, né? Teologia e a Bíblia é a revelação desse ser único Deus vivo e verdadeiro, que existe eternamente em três pessoas que se relacionam de uma forma que, como o pastor Rodrigo muito bem destacou, excede a nossa compreensão, mas reflete em todo tipo de sociedade que a gente vê hoje. Por exemplo, por que é tão importante falar sobre família na igreja? Porque, no final das contas, família reflete Trindade. Por que é importante falar sobre igreja? Porque igreja reflete aspectos da Trindade. Por que é importante falar até da sociedade? Porque a sociedade reflete aspectos da Trindade. Sem a Trindade, nada seria possível, né? Tudo ia perder o sentido. Mas aí isso já é conversa para outro podcast, né? Para outro dia. Muito bom, muito bom, muito bom. Quando a gente pensa em Trindade também, tem gente que às vezes não assimila muito essa ideia, porque pode dar uma conotação de idolatria, como se Deus ele fosse multifacetado. Então, e até mesmo alguns colocam numa questão de hierarquia. Deus Pai é o que manda,
Deus Filho é depois, e o Espírito Santo é tipo uma força-tarefa, Deus Pai. E é perigoso porque nessa ideia, então Deus Filho ele foi criado, não é Deus, né? Por que as pessoas então, ou melhor, quais são os perigos dessa interpretação de que existe uma hierarquia entre a Trindade, ou aonde é que ela acontece de fato? Nossa, essa pergunta é muito difícil, por isso eu vou deixar para o pastor Rodrigo começar. Eu não sei nem por onde começar, cara. Essa daí você me fez. Essa é muito difícil. Olha, eu penso que talvez a gente poderia entender o seguinte, ó, a Bíblia, a gente precisa andar no fio da navalha do equilíbrio bíblico, né? Lembrando que, olha só, essa é uma discussão que nesse podcast aqui a gente vai só brincar, arranhar, né? Na verdade, eu e o pastor Rodrigo estamos aqui só olhando pro Daniel aqui, o pastor Daniel. Só para vocês terem ideia, o querido, né, que está ouvindo a gente aqui, os 2 primeiros concílios ecumênicos da igreja, que são reuniões muito importantes que receberam representantes da igreja do mundo inteiro, foi para tratar sobre Trindade. E os 2 depois, o 3º e o 4º, sobre Cristologia. Pra vocês verem como que realmente esses são os 2 assuntos mais profundos da teologia cristã, né? Então, qual era o perigo no começo? O perigo no começo é que as pessoas elas estavam tentando entender o ser de Deus à luz da perspectiva pagã que elas tinham. Ou seja, de um princípio absoluto, originário de todas as coisas, e de todos os demais entes como sendo derivados desse princípio e coisa tal. Trocando em miúdos, é o seguinte, olha só. Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade desse pessoal que naquela época tinha o nome de monarquianos ou ebionitas, quando tinha o movimento mais ligado ao judaísmo, né? Que eram os pobres, né? Ou os arianos. Os pobres. Os pobres, né? Que... Falta de pobreza no judaísmo. Isso. Os arianos foram o pessoal que também tentou resolver essa questão, por um lado, incluindo a pessoa de Jesus como apenas a melhor, mas uma das criaturas, né? Esse ensino, por exemplo, dura até hoje. A gente vê ensinos do arianismo, por exemplo, no islamismo até hoje. Há quem diga que o islamismo é uma seita ariana do cristianismo. Que eles afirmam que Jesus é só um grande profeta, né? E tem alguns elementos muito interessantes que provam isso aí mesmo. Os testemunhos de Jeová também são, se for pensar bem, arianistas nesse ponto, né? A ideia é que eles confundem uma divisão que precisa estar clara na nossa teologia entre o ser de Deus e aquilo que nós chamamos de economia da Trindade. Sim. Vai ficando um pouquinho mais complicado. Mas o ser de Deus é revelado na Bíblia como sendo um só ser, uma só essência divina, que existe ou subsiste em 3 pessoas distintas, que são iguais em poder, eternidade e glória. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Pai não é gerado de ninguém, essa é a diferença dele. O Espírito, ele é procedente do Pai e do Filho, eternamente, certo? Então essa é o que diz a teologia sobre o ser de Deus. Agora, se você quiser assim olhar por cima do horizonte da criação, do tempo, e dar um vislumbrinho lá na eternidade, algumas passagens da Bíblia, como por exemplo João 1, Efésios 1, o livro do Apocalipse em alguns capítulos, você vai ver algumas faísquinhas, alguns vislumbres de que essa trindade soberana que vive desde sempre resolveu entrar num pacto, essas 3 pessoas. E que pacto é esse? Como o pastor Davi muito bem destacou, um pacto de estender a alegria da vida trinitária para um grupo de criaturas a serem criadas no futuro. Ou, sei lá, para ele nem tem futuro e nem passado, só para vocês terem ideia. Mas para um grupo de pessoas, especialmente o grupo de criaturas chamadas homens e mulheres, né? Então é essa vontade da Trindade de expandir a alegria da sua harmonia relacional que faz a teologia ser o que ela é. Então, nessa
escolha de tarefas, aí sim há uma diferenciação, cabendo ao pai a escolha do seu povo, né? Cabendo ao filho a redenção, a mediação do seu povo, fazer tudo o que era necessário por eles, e cabendo ao Espírito Santo fazer uma obra nesse povo, ao atuar no coração dos indivíduos que formariam esse povo. Então, existe sim uma obra diferenciada, e é nesse sentido que Jesus fala que o Pai é maior do que eu. É no sentido assim, coube ao Pai uma posição de maior autoridade, porque Jesus se submete a ele em morrer por aquele povo que foi escolhido pelo Pai. Então não é o povo que ele quis, vamos dizer assim, né? É lógico que coincide, o que o Pai quis é o que o Filho quis. Mas a decisão de escolher foi do Pai, a decisão de morrer pelo povo foi do Filho, que foi a decisão mais amorosa, quer dizer, se é que a gente pode falar que seria a mais amorosa, né? Mas para nós que vivemos na história, a decisão assim mais palpável para nós, né? Vamos dizer assim, para não cometer heresia, né? E a do Espírito que veio habitar em nós. Então é muito importante crer na doutrina da Trindade. Se a gente não crê, a gente deforma essa linha divisória entre ser e obra, né? E a gente fica com um entendimento equivocado. Então seria uma subordinação em papéis. Não em qualidade, em exatamente. Não em ser. É interessante. E só essa que é a economia. Essa né? que é a economia. Porque o pessoal vai achar assim, será que eles estão... não é a economia no sentido nosso, viu, na função de cada papel. Exatamente. Economia é uma palavra grega que é oikonomos, a lei da casa. Então seria assim, lá no Palácio de Deus, para ficar mais fácil, a Trindade resolveu instituir uma lei entre eles. A lei daria poderes ao Pai. Como se já não tivesse, né? Mas assim... É até difícil utilizar os termos. É difícil explicar. A nossa linguagem humana realmente não chega nesse ponto. Mas instituiu-se a autoridade do Pai em escolher, instituiu-se a autoridade de Jesus em mediar, instituiu-se a autoridade do Espírito em habitar, né? Em fazer a obra dentro, em recriar. E isso é muito coerente com o ensino do Novo Testamento, do Velho, mas do Novo Testamento principalmente. E é muito importante para nós que somos o povo que foi convidado para participar dessa dança, né? Desse amor. Você quer ficar de fora, por exemplo? Eu não quero. Eu quero ficar dentro. Fala, Rodrigo, fala. Eu gostaria de acrescentar que quando o ouvinte percebe a nossa incapacidade de expressar a doutrina da Trindade, né? Talvez pense que não seja bíblica, né? Que seja um fruto de especulação humana apenas. Mas não, a Bíblia nos revela a Trindade, é uma revelação progressiva, né? É uma revelação que aos poucos o povo de Deus vai percebendo, né? E nós temos sim como provar a Trindade biblicamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente não encontra a palavra Trindade, né? A palavra Trindade, ela aparece a primeira vez, Tertuliano, né? Dentre os latinos, cunhou o nome Trindade, mas na verdade ele tinha emprestado de um outro teólogo, Teófilo de Antioquia, que usou a palavra trias pela primeira vez, né? Um pouco antes de Tertuliano. Isso é século II, né? Final do século II. Mas a gente encontra, por exemplo, alguns indícios interessantes, né? Uma passagem que é bem famosa, que é praticamente o credo dos judeus. Lembram do Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou dependendo de algumas traduções, em hebraico, literalmente, né? O Senhor nosso Deus é um. Essa palavrinha aí, ela é muito reveladora. Palavra hebraica, né? É até usada hoje como no numeral, no hebraico moderno, errad. Não é que é errado não, viu, gente? É errad, é diferente. Essa palavrinha é muito interessante porque ela se traduz por igual no português. E dependendo do contexto, ela significa em unidade, mas pode também ser traduzida como unidade complexa. Ou composta. Ou composta. Então, por exemplo, quando fala que o povo de Israel trouxe o
um caixo de uvas, né, dos espias, é uma unidade composta. Então, a palavra, nesse texto de Deuteronômio, ela pode sim significar o Senhor, nosso Deus, é um. No sentido de uma família, uma trindade, um grupo, né? Existe uma outra palavrinha, que é Yahid. Essa sim, ela é sempre usada como uma unidade simples. Quando Deus diz a Abraão, olha, pega o seu único filho. É o único filho mesmo, né? Em Juízes também fala da filha de Jefté, também usa a mesma palavra. A palavra errada depende do contexto. A gente não pode ser tão categórico assim, dizer que não, ali de fato é uma unidade composta. Depende do contexto. Mas nós temos base sim para afirmar que ali pode ser uma revelação de que Deus é mais de uma pessoa. Agora a outra palavrinha não, é sempre unidade simples. E nunca a palavra Yahid é usada para Deus. Isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. É estranho, E né? também você vai para o Apocalipse, né? Além das menções, né, da Trindade que já foram ditas aqui, né? O próprio Jesus mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando os três no mesmo patamar. Né? As saudações de Paulo, A quando saudação ele... de Paulo em A 2 bênção, Coríntios 13:13, né? Em Apocalipse a gente tem também algo que é curioso. Conheci um pastor que uma vez argumentou isso com o testemunho de Jeová, que foi perturbar, né? O pastor, esse testemunho de Jeová estava questionando a respeito da Trindade, e aí esse pastor pediu para o testemunho de Jeová abrir lá em Apocalipse, naquelas passagens que fala sobre Deus e o Cordeiro se assentaram no trono singular. E aí ele perguntou para o testemunho de Jeová, e aí, o trono é de quem? É de Deus ou é do Cordeiro? Porque quem que fica em pé, quem que fica sentado, porque você vê, é um trono, ou seja, mostra a autoridade de Deus, do único ser que subsiste em 3 pessoas. E aí o testemunho de Jeová, percebendo que ele não tinha para onde correr, falou, tá bom, mas e o Espírito Santo? Falou, meu amigo, termina de ler o Apocalipse, você vai perceber que o Espírito Santo está conduzindo a noiva para o casamento. Os 3 estão ali. Você tem Deus, o Cordeiro e o Espírito Santo. Então a Bíblia é muito clara. Apesar da nossa dificuldade em expressar teologicamente, né, o que significa a Trindade, a Bíblia, ela sim confirma a Trindade. Quando você falou da Bíblia confirmando a Trindade, eu nunca esqueço de um professor meu, que certa vez, falando de Trindade, ele usou algo muito simples, para mim foi didático, que é especial, que trata um pouco dessa economia da Trindade, né? Você pega o Antigo Testamento, você vê, não o protagonismo, mas você vê o destaque do Deus Pai, aí você vê o Deus Filho, nas expressões do anjo do Senhor, e você vê o Espírito Santo se apossando de alguns homens. Aí você vai para o Novo Testamento, você já vê a mudança. Aí já é em destaque Jesus, o Deus Filho, ele se referindo ao Deus Pai, e também ali ensinando sobre o Espírito Santo. Aí quando você vai para Atos, você já vê de novo essa fórmula mudando. Você vê o destaque do Espírito Santo conduzindo, mostrando sobre Jesus e apontando para o Deus Pai. Então é impossível você não olhar para a Bíblia e não ver que cada pessoa da Trindade, você tem ali o seu momento também, podemos dizer assim, épico em toda a expressão bíblica. Muito bem, gente. Hoje um podcast um pouco mais rápido, porque nós estávamos falando aqui no bastidores que o que passar disso, como diz o pastor Rodrigo, é errado. E esse é um assunto maravilhoso. Procure conhecer, pesquisar. Tem alguma consideração final, Daniel, Rodrigo? Eu tenho consideração final, que é lembrar que talvez o autor mais importante a respeito da doutrina da Trindade seja o grande teólogo da patrística, né, que é Agostinho de Hipona, talvez o maior teólogo que já existiu, que escreve um livro sobre, justamente o título do livro é Sobre a Trindade. E tem uma história que conta, não sei se é lenda, mas conta que ele se preparando para escrever esse livro, ele andava pela praia do mar assim,
pensando como é que ele poderia entender melhor a Trindade. E aí lá na frente ele viu um menininho brincando, cavando um buraquinho na areia e corria com um copinho assim no mar, trazia e derramava um pouco de água. Aquilo chamou a atenção de Agostinho. Ele chegou perto do menino e disse assim: o que você está fazendo, menino? Que brincadeira é essa? E o menino disse assim: você tá vendo aquela água ali do mar? Então eu vou tirar ela de lá e colocar nesse buraquinho que eu furei aqui. Aí Agostinho descartou aquilo, deu mais uns passos, pensou... Menino doido, né? Doido, mas tal de menino, a gente não pode confiar mesmo, olha a cabeça de menino. E depois de alguns passos ele percebeu que ele estava fazendo a mesma coisa, tentando compreender o mar, que é a Trindade, e pôr no buraquinho, que é a mente humana, né? E ele ficou sem graça, escreveu o livro também, mas muito mais confiado na revelação que o Novo Testamento providencia do que nas especulações filosóficas dele, né? Então Trindade é isso mesmo, é tentar pôr o mar num buraquinho, sabe? Estudar a Trindade, né? Maravilha, então. Que Deus abençoe você e fique com a gente no próximo podcast.